em política e eu me lembro sempre da política, mas você também faz parte da política, pelo menos nos bastidores que eu fiquei sabendo. E aí, Rodrigo, como é que foi sua trajetória lá de trás? Você é um rapaz jovem aí que despontou aí no jornalismo, nas rádios. Como é que você me conta um pouco aí da sua trajetória aí de vida? E no rádio também, né? Boa noite, Robinho. Boa noite a todos que nos acompanham. Para você ver como é o avanço da tecnologia. Antes que, antes que entrássemos no ar, eu já estava dizendo que minha intenção é os cortes, né? Porque eu estou vendo que o avanço da tecnologia é gigante. E do início, rapaz, a vida não é fácil, né? É tudo difícil, é tudo uma luta, né? Eu sou o cara que, quando fiz meus 18 anos, no auge dos meus 18 anos, quando concluí o ensino médio, eu, eu espalhei 50 currículos, né, 50 currículos na minha cidade e até o momento não fui nem chamado para sequer uma entrevista. Então a gente vê que as coisas não é fácil, né? E o rádio foi o seguinte, sempre gostei de ouvir rádio lá, a primeira rádio na cidade de Adustina, rádio inclusive clandestina, né? A Jardim FM, Mega FM, e na época eu criança vivia só ali ouvindo e mandando carta para a rádio, né? E me despertou o interesse. Uma vez saiu uma oportunidade lá na Rádio Adustina FM de jovens aprendiz, né? E eu me inscrevi. Todos que se inscreveram tiveram a oportunidade de sequer fazer um teste. E eu me inscrevi, mas nem lá tive a oportunidade de fazer o teste, né? E nisso eu desisti de ser radialista. Já tinha desistido, já botei no banco do esquecimento. Na verdade, começou a surgir a oportunidade, porque assim, eu desisti do rádio, né? Mas eu tinha vários amigos comunicadores e um deles que me ajudou bastante foi Carlino Souza, lá em Sítio do Quinto. Meu amigo Carlino, um abraço para meu amigo Carlino todo. Carlino Souza, ele, na época, locutor, apresentador dos eventos lá na cidade de Sítio do Quinto, na época da gestão Clegivaldo, e foi ele quem me abraçou. Ele disse: vou lhe dar oportunidade. Primeira vez que eu falei em um microfone, lembro-me como hoje, no trio Fofinho, na alvorada de Sítio do Quinto, porque Carlino Souza chegou e me colocou, me botou: toma aqui o microfone, fale aí. E as oportunidades vieram através de Carlino Souza. As primeiras falas no microfone, né, através de Carlino Souza, ele me deu a oportunidade. Lá eu fiz amizade com um cara chamado Marcones, que era, na época, proprietário da Estação do Forró. Comecei a namorar uma menina lá e sempre estava em Sítio do Quinto. E através de Carlino Souza, Carlino disse: rapaz, coloca aí o menino é bom. Pelo menos ele vai treinando. E aí eu comecei em palco, né? Em eventos. Em eventos. E nisso no caso, eu estava indo fazer as apresentações, mas sem custo nenhum, sem ganhar nada. Porque eu queria aprender mesmo. E nisso, rapaz, lá na cidade de Adustina, entrou as políticas em 2012 e o agrupamento de Zé Aldo não tinha um locutor de carro de som. Todos eles eram contra ao, ao grupo de Zé Aldo. E aí eu fui citado através na época da vice-prefeita Nilda, né? Na época, candidata a vice-prefeita Nilda, Edilson também, de Sinésio, né? Que era muito meu amigo, eu estudava lá no Colégio Castro Alves, e ele indicou, né? Eles que já estavam mais próximos da política lá, e me indicaram para Zé Aldo, e Zé Aldo, bote um menino lá para fazer carro de som para ver se passa no teste. E aí eu comecei lá no carro de som, a veraneio, cor de vinho, e nisso Zé Aldo vai e ganha a política, né? E Zé Aldo vai e me coloca como um locutor da prefeitura, oficial lá nos eventos. Só que, na verdade, o oficial era Paulo Gomes, né? Que era quem fez o programa eleitoral
do Zé Aldo e tal, e eu posso lhe dizer que eu aprendi muito com Paulo Gomes. Até hoje eu uso as metodologias de Paulo Gomes que eu aprendi na época, até hoje, né? E ele sempre dizia, com aquela vozona grossa, não sei se você conhece ele, o cara, a voz mais bonita na locução que eu conheço é E do é? Paulão, é Paulo Não. Gomes. Ele, jovem, você só comece a falar na hora que você já vai chamar a atração, junte os conteúdos para não ficar tão repetitivo. E isso me lembra até hoje e sempre eu levo como aprendizado, né? E nisso, rapaz, é difícil, viu? Aí agora, como eu já estava lá na rádio, ou como eu já estava lá na locução da prefeitura de Adustina em 2012, a partir de 2012, houve um projeto do Paulo Gomes em fazer um programa semanal. O nome do programa era Programa da Qualidade de Vida, na Rádio Abraçom. E aí foi meu primeiro contato com rádio, que era um sistema de som, né? Eu fui lá fazer um programa, esse programa da Qualidade de Vida, que era falando sobre as ações da prefeitura. Mas antes, Robinho, eu quero lembrar que antes de eu me tornar apresentador de eventos pela prefeitura de Adustina, eu tentei entrar na Abraçom, mas não consegui. Eu quero lembrar e mandar um abraço também para um amigo meu, Robson. Robson, ele locou o programa, locou o horário do programa, um dia de sábado, e o nome do programa era Liberdade Jovem, Muito bom. né? Uhum. E Robson fazia esse programa comigo falando sobre. A gente recebia secretário de educação, professores, falando algo mais motivado à juventude. E esse programa só durou um mês, né? Logo, logo, o sistema me tirou de cena, né? Faz E, parte. né? Me tirou de cena. Mas eu agradeço até o Robson lá da Bela Vista. Ele também foi um dos meus incentivadores, um dos meus incentivadores. E nisso, após eu conseguir chegar na prefeitura como apresentador, como locutor de palco, foi onde foi abrindo mais as portas. Retornei à Abraçom novamente, só que agora para o Programa da Qualidade de Vida. Foi o início, viu? O início é complicado, viu? O início é doído. Então, Robinho, nisso se passou os anos, Zé Aldo perdeu para Paulo Sérgio. Na época eu apoiando o Zé Aldo, né, por conta que foi quem me deu a oportunidade. Paulo Sérgio ganhou e pelo fato de Zé Aldo ser um cara pioneiro nos eventos, cara que fez as maiores festas da região, trouxe Leonardo, Bruno Marrone e outras atrações. Lembrando que as atrações principais, quem chamava era Paulo Gomes. Hum, Por quê, Rodrigo? Por quê? Porque assim a gente sabe que o mundo é assim, né? Vai fazer o quê, né? Eu não tinha oportunidade, mas pelo menos as bandas de médio porte eu tava por ali também. E eu lembro que na época de chamar Luan Santana, eu fui lá junto com Paulo Gomes, eu com um microfone, Paulo Gomes com outro, né? E a gente bateu um papo ali ao vivo e logo o Paulo foi lá e apresentou o Luan Santana. Então, assim, eu agradeço porque eu tive espaço e consegui fazer meu nome, rapaz. Consegui fazer meu nome nessas atrações, com essas grandes festas na cidade de Adustina. E o Zé Aldo perdeu. Quando o Zé Aldo perdeu a eleição, eu recebi um convite, esse convite do meu amigo Eric Jafé, para eu trabalhar na Rádio Iguaba FM de Coronel João Sá. E quem me indicou foi Edilson do Posto Laiane, mais Teóglis, né? Eles me indicaram, dizendo, não, o menino é bom, pode levar o menino. E aí eu fui trabalhar lá, comecei trabalhando fazendo o programa musical, show do Rodrigo Ferraz, aos sábados, era das 9 ao meio-dia, das 9 da manhã ao meio-dia. E logo o Romualdo soube que já tinha um nome através do site, né? Tava na rádio, ele disse, bota o menino para fazer jornalismo para ver se é bom. Aí quando botou, eu migrei do musical pro jornalismo. E lá fui cotado a ser candidato a vereador. Muitos, eu tenho até, inclusive, no YouTube, diversos testemunhos aí
pessoas ouvintes dizendo, olha, se você fosse candidato, você agregaria muito aqui e tal, você tem meu voto, tá entendendo? E nisso eu trabalhei 8 anos, né? Conseguimos Mais fazer 8 anos na Iguaba, não? na Iguaba FM. 8 anos? 8 anos eu trabalhei Muito bom. na Iguaba FM, fazendo jornalismo Tribuna da Verdade, um jornalismo desafiador, polêmico, destemido, corajoso, porque eu acredito que o jornalismo ele evolui, cresce a cada dia. E eu sou assim, sou um cara muito ligado à tecnologia e acompanho muito, assisto muito jornal e leio muito livros, leio muito bastante também notícias. Então, assim, tudo isso agrega, né? Aí Verdade. a gente vê que acompanha os avanços da tecnologia. E lá a gente fazia live, meu amigo, e várias lives mesmo campeã de audiência. Mas quando chegou aos 8 anos, eu saí da Iguaba FM. Já estava, antes de sair da Iguaba FM, Paulo Sérgio, prefeito de Adustina, na época eu já estava do lado dele, né? Já tinha migrado para o agrupamento dele. Ele pegou e comprou um espaço na Rádio Tropical FM de Simão Dias e botou eu para apresentar um programa que levasse até do poder público e também tocar música, né? Intercalar com músicas e o conteúdo do município. E aí, meu amigo, eu peguei, comecei a fazer o programa na Tropical FM, Sabadão com Rodrigo Ferraz, né? Porque eu sempre coloco o meu nome dentro dos programas para tentar crescer o meu nome e também, É uma marca, né? né? É uma Então marca. isso envolveu uma marca, O né? nome da pessoa é uma marca. Sabadão, os programas como foram. Show do Rodrigo Ferraz, tá ligado? Porque eu assisti aquele programa nas Garras da Patrulha e não tem show do Helenilson Júnior. Então, show do Rodrigo Ferraz. Depois eu coloquei Sabadão com Rodrigo Ferraz, aí fui da Tropical, depois eu tentei contato com o Padre Pedro e migramos para a regional, depois de algumas tentativas. Por que eu queria regional? Porque a regional, a emissora pega na Cidade Baixa, na cidade de Adustina, e a Tropical só pegava mais na parte alta, que era região de São Francisco, Santana, Vila São José, Cidade Conceição, e a gente que eu queria entrar na parte baixa, era a cidade mesmo, a sede, Adustina, Umburana, essa região, Floreano, e a regional pega lá. E aí conseguimos migrar para a regional, e nisso eu trabalhei 2 anos, eu trabalhei 2 anos na Tropical FM de Simão Dias, uma rádio potente, meu amigo, magnífica mesmo, os caras muito profissional, os radialistas de lá, o Edelson Freitas, Zé Oliveira, na época o Wilson Carvalho, Geraldo Macedo, os caras fera, velho, fera mesmo. E se você vê o respeito que ele tem pela pessoa, né? E aí fui para a regional. Na regional eu trabalhei um ano fazendo esse programa institucional na prefeitura. Quando, por conta da eleição, a gente teve que suspender o programa, o padre Pedro me convidou para tirar as férias de Isabela, emendou as férias de Isabela, de Romário, de Austeclínio, de Tony Filho, e eu tirei as férias de todos eles. Pessoas boas, eu consegui me dar muito bem lá na regional, não tenho intriga com nenhum deles, não tenho mágoa de nenhum, né? E nisso o padre me fez um convite que eu não gostei, tipo assim, não era o que eu queria, tá entendendo? Mas como eu gosto de rádio, eu disse, eu vou para ir para a rádio Vaza Barris de Jeremoabo, a Vaza Barris FM. Por que Rodrigo Ferraz não queria? Porque eu estava sentindo o poder do alcance da rádio regional, pô. Todo mundo me ouvia, por onde eu passava, todo mundo dizia, "Ei, eu tô te ouvindo, mande alô para mim", tá entendendo? Para eu ir para uma rádio que não está em alta, uma rádio que não é a melhor, né? Tem a Jeremoabo FM lá em Jeremoabo, que é a gigante, é a pancada do momento. Uma rádio que está se engateando e
Ainda passei lá 10 meses, e lá eu tive o privilégio de conhecer um grande amigo, irmão. Nesse cara, cheguei lá, nem sabia que ele iria fazer programa lá. Quando eu cheguei lá, abri o estúdio para eu falar com o Romário, que era o cara que eu tinha amizade, tinha tirado as férias dele também lá, né? Vi lá o Daniel Luiz e aí conversei com ele. Ele no primeiro dia não ficou, voltou no segundo dia. Ele estava um garganta inflamada. E aí, quando ele voltou, ficou só a gente, nós dois lá. Eu nunca tinha visto ele também a mim não. E aí pegamos amizade, fizemos uma amizade muito grande lá. E eu sou fácil, Robinho, de pegar amizade, viu? Sou fácil demais, meu amigo. E outra, viu? Minha amizade é fiel, pô. Eu sou muito fácil de você fidelizar uma amizade e de nós morrer amigos. Mas também eu sou aquele cara que eu acredito que não é um defeito. Eu não tenho papas na língua. Se eu tiver algo que você tá me fazendo, tá me prejudicando, eu falo, pô. Falo e não tenho medo, não tenho. Eu não falo assim, dizer, porra, vou perder a amizade. Não, pô, vamos tentar resolver. Se não resolver, pronto, não era porque não era pra ser essa amizade, né? Verdade, verdade. Eu acredito assim. E lá, rapaz, na rádio Voz da Bahia, até deixar aqui um grande abraço ao Padre Pedro, um ser humano muito educado, gostei de conviver com ele por esses tempos, assim como funcionário. E a gente sabe que o ser humano é falho, né? Padre Pedro tem suas qualidades e também tem algumas falhas que eu estou falando no quesito profissional, né? Que a gente sabe que todos nós erramos, mas temos a oportunidade de mudar. E eu acredito que todas as falhas que eu acredito que o Padre Pedro falhou e está falhando, lá na frente ele vai perceber, rapaz, Rodrigo passou aqui, jogou na minha cara, disse tudo durante uma reunião, naquela forma dele destemido de dizer quem é quem, e tô vendo agora que ele tá certo mesmo. Porque assim, a verdade sempre prevalece, ó. Não adianta. Pode passar o tempo que for. Se você tá falando com mentira ou tá falando com a verdade, lá na frente você vai ver qual é o resultado. Então, lá eu comecei a observar na Rádio Voz da Bahia, eu comecei a observar alguns conflitos internos que eu não achava interessante, pô. Primeiro eu vi aparecendo conflitos com Daniel Luiz, um ser humano, pô, 100%, cara profissional, honra com queima horário, honra com os horários, chega, se você quiser conversar com ele, você conversa tranquilamente aberta, pô, muito positiva. E eu vi algumas picuinhas e tal. E eu conversava com ele. Pô, velho, Daniel, isso aí, pô. Ele pô, fazer o quê, né? E aí eu comecei, as picuinhas vir para mim. Eu comecei a observar, teve uma vez lá, pô, que a gente morava lá num prédio, né? Morava em cima da rádio. A gente tomava café embaixo. E aí, na hora de eu fazer, eu observei o coador de café estava limpo. Aí eu disse, fulana, para não citar o nome, lavou o coador, foi, chega, tá branquinho. Ela disse, ô, aqui só tem porqueira. Eu, pô, como que aqui só tem porqueira? Aqui só tem eu e Daniel que mora aqui. E a gente nunca deixou nada é, Sim. sujo, pô. A gente sempre prezava pela, pelo ambiente limpo, né? Você se alimentou, ali já é pronto, ali já vai, lava tudo certinho para deixar. Você sabe que é dois homens, pô. Dois homens a gente não pode estar tumultuando bagunça, porque senão no instante vira uma. É Sabe como é, complicado. né? Quem mora, já morei assim é complicado. Pô, tem. Tem que ser um de acordo com o outro para que um faça uma limpeza no dia e o outro no outro. Isso, pô. E cada um faça a sua própria limpeza da Sim, sua dos cama ambientes, e isso, pô. seus locais. Isso, é bem assim, você tá ligado como é, fazer que não, cara. Já é trecheiro, já sabe como Já é muito triste, é. muita Então, viagem. e aí eu não gostei, pô. Guardei aquela mágoa pra mim, guardei assim, porque eu dou o máximo, pô, de tudo. Tanto na tecnologia, tanto no profissionalismo do radiojornalismo, e na ética profissional, na amizade, em tudo. Pra eu estar recebendo aquilo, aí eu comecei a calcular na minha cabeça assim, porra, velho, eu, eu ganho um salário mínimo aqui, eu pensando, né?
Eu tô com gasto de combustível de R$ 480. A troca de óleo da minha moto é R$ 100. Vai para 580. O café da manhã e a janta é mais 300. Vai para 880. No mês só tá me restando 570. 570 dividido por 20 dias, que é o tempo que eu fico aqui durante o mês, só tá me sobrando R$ 28, 28, R$ 27. Será que eu sou obrigado a passar por isso? Sendo que eu sou um cara que não ligo, eu gosto do rádio, mas a minha vida eu cresci, sabe como foi? Mexendo massa, fazendo casa, mas meu pai. Meu pai é pedreiro, eu servente. É ajudante. É ajudante, tá entendendo? Então, será que eu preciso passar por isso mesmo? E aí eu começava a refletir. Lá na minha cidade, eu estou assessor de comunicação da prefeitura, da Câmara de Vereadores de Adustina. Eu estava assessor de comunicação da prefeitura, agora eu estou da Câmara. Poxa, eu não preciso estar por aqui para passar por isso, pô. Aí botei aquilo na minha cabeça e o meu jornalismo sempre eu priorizei em ouvir os menos favorecidos e começou a me chegar muita demanda lá, contratista de Deda. É um prefeito que está deixando a desejar e muitas demandas eu não levava ao ar, para até mesmo evitar um pouco de ruído, de conflito entre a rádio e o poder público, porque a rádio recebia um contrato, tinha um contrato lá entre a prefeitura e a rádio. Muitas coisas eu digo, vou relevar, mas chegou um certo ponto, Robinho, que os assuntos, os assuntos que estavam me chegando se agravaram, como falta de água, o pessoal passando sede, como atraso salarial dos professores. E a população tem o porta-voz, que é o radialista, Sim. é a gente que tem aí o microfone, a voz para estourar aí para todos, né? E nisso, eu tinha recebido uma entrevista com o meu amigo Romualdo Costa, Romualdo de Coronel João Sá. Romualdo, ele me conhece muito bem, eu trabalhei 8 anos na rádio Iguaba FM de Coronel João Sá e ele acompanhava a mim. E, Robinho, eu me encontrei com o Romualdo lá na própria rádio Vaza Barris e com o Roger. Eles estavam fazendo um evento beneficente lá, amigos de Roger e Romualdo. Um evento era um campeonato, né? Um campeonato que iria também ter atrações logo após o campeonato. E o Romualdo disse: Rodrigo, como é que você tá aqui na rádio? Eu disse: Romualdo, não tô muito bom, não. Eu disse a ele, porque assim, já é um vínculo como um amigo, não era como desconhecidos. Amigo mesmo. Eu sou um cara muito fácil de pegar amizade e Romualdo Costa é muito meu amigo. E eu disse: não tá bom, não, Romualdo. Pronto. Para encurtar, vou cortar um pouquinho você, Rodrigo, me desculpa aí, mas algumas pessoas mandaram, né? Algumas perguntas, não, mas mensagens aqui. Hoje, quando você saiu aí da Jeremoabo, ela diz aqui, eles foram quem perderam um profissional. Né? Vamos aqui o nosso amigo Afonso, boa noite, Robinho e Rodrigo Ferraz. O Conecta Heliópolis, uma página aqui de Heliópolis, que fala que Robinho e Rodrigo Ferraz, dois grandes parceiros do Conecta Heliópolis. Então são vários amigos aqui, um abraço aí também para o Pombal X, vários amigos, meu amigo Lindomar da Jurema, meu amigo Ivan de Ildinho aqui em Heliópolis, que é vereador de Heliópolis, Ivan de Ildinho, né, um grande amigo aí. E você falando em Ivan de Romualdo, eu quero mandar um alô para Tiago também. Tiago Andrade. Isso, meu amigo demais. Tiago Andrade, Leôncio, meu amigo Leôncio, essas horas deve estar lá em Salvador, mas é meu amigo também. E o Tiago eu considero bastante, é um amigão demais. Pronto, aí você falando, né, da Iguaba, claro que você, não sei se você lembra, mas você chegou a me entrevistar lá pela Iguaba, né? Sim, fizemos uma videochamada. Foi. E aí, você falando que é muito amigo de Romualdo Costa. Então, vamos ver aqui uma mensagem aqui, né?
Deixa eu ver se eu consigo aqui. Tá dando uma travadinha aqui. Deixa eu voltar aqui rapidinho. Tudo eu quero lhe agradecer. Robinho, do Capim Duro, boa noite. Primeiro que tudo, eu quero lhe agradecer por tudo, ao me receber no seu podcast. E hoje eu estou feliz por ter a certeza que você vai estar com o Rodrigo Ferraz. É um cidadão impressionante que eu conheci, jovem, inteligente, um bom jornalista. É uma das figuras que eu conheci como jornalista, muito verdadeiro, não leva ao seu público notícia falsa, isso é importantíssimo, é muito leal, é de uma lealdade impressionante, conheci o pai dele também, mas Rodrigo Ferraz é sem comentário, é um grande amigo, um boa gente, uma pessoa leal. Eu admiro muito você, Rodrigo Ferraz. Sinta-se abrado, o Romualdo Costa. Deus me deu um amigo como você. Obrigado. Deus abençoe você. Felicidade, meu irmão. Muita saúde, muita sorte. Um abraço, Romualdo Costa. Falando nele, ele mandou esse abraço aí pra você. Um grande homem aí, viu, Robin? Um grande homem que eu fiz amizade e considero bastante demais, tá? Conta. Ele retomando aqui a minha fala, eu recebi Romualdo na Rádio Vaza Barris. Para mim foi um privilégio. E aí, em off, ele disse, Rodrigo, e aí, como é que você tá? Eu disse, não tô bom não, rapaz. Ele, por quê, Rodrigo? Eu disse, rapaz, é complicado, pô, trabalhar aqui nessa emissora. Os gastos aqui tá sendo, para mim, não tá muito bom. Eu só tô me lucrando de R$ 570. Só tá me lucrando. Por dia, eu tô ganhando apenas R$ 27 a R$ 28 o modo. Ele é mesmo, aí ele me falou, mas o que é que mais dificulta a sua forma de enxergar e trabalhar? É só a parte financeira? Eu disse, não, não é não. Eu tô vendo muita coisa errada aqui e muitas vezes eu tô tendo que fazer de conta que tem um muro na minha frente. E você sabe que eu não trabalho assim, Romulo. Eu sou daquele tipo de jornalista destemido, que vai junto com o povo, que briga, que bate de frente. Eu disse, a prova viva é que lá na rádio Iguaba FM, eu cheguei, Robinho, a receber 3 ameaças. As ameaças, eu retransmiti todas as 3. Eu estava aqui apresentando o programa, os áudios rolaram, né, que fulano ia me pegar, ia entrar na rádio e tal, e eu botei o áudio ao vivo, né? E você acredita que em um desses áudios que eu retransmiti, assim que terminou, eu não sabia que o Romualdo estava acompanhando o jornal. Assim que terminou o áudio, eu dei prosseguimento falando as minhas palavras de acordo do ocorrido, que estava rolando esses áudios na cidade, e eu recebi uma ligação. Na hora que eu recebi a ligação, quem? Romualdo Costa. E nessa ligação ele disse, Rodrigo, você tem amigo, ninguém vai mexer com você, todo mundo gosta de você aqui em Coronel João Sá, pode ficar tranquilo. Eu até fiz um corte, tá no meu Instagram. Pode ficar tranquilo, você também tem amigo aqui em Coronel João Sá, você tem também um grande amigo que se chama Romualdo Costa, você tem um grande amigo irmão aqui que é Romualdo Costa, e todo mundo aqui em Coronel João Sá gosta de você. Então, assim, a gente sabe que tem esse afeto, essa amizade, que a cada dia se fortalece, né? E Romualdo é meu amigo demais, eu considero bastante, e desejo toda a boa sorte do mundo, toda a sorte do mundo ao grande Romualdo Costa. Cara que tem 40 anos de vida pública e nas oportunidades que eu tive de entrevistá-lo e questionar sobre assuntos políticos, eu sempre
perguntava, Romualdo, 40 anos de vida pública, por que não fazer um livro? Por que não fazer um livro da sua história? Uma biografia. Uma biografia? Porque eu comecei a estudar a história de Romualdo. Romualdo chegou a quebrar, quebrou, voltou novamente, tá entendendo? Então, assim, ele quebrou e voltou novamente aos seus ativos financeiros, e a gente vê que a luta, o dia a dia, a política, o crescimento, o engajamento, ele é um ser humano sensacional. E quando eu falei sobre a Rádio Voz da Barris, quando ele me perguntou qual é o principal motivo, é só a questão financeira, eu disse, não, rapaz, eu estou vendo muita coisa de errada e tenho tentado não prejudicar o contrato, né, da rádio, da emissora. Sempre convido o prefeito Tista a vir aqui na rádio. Ele parece que tem medo, ele só dá ouvidos a Jeremoabo FM. Então, sabe o que ele me disse? No finalzinho, quando terminou a entrevista dele com o Roger, um abraço também para o meu amigo Roger, ele disse, Rodrigo, seja você. O único conselho que eu tenho a te dar é seja você. Quem é Rodrigo Ferraz? Seja você, apenas isso. Reavalie, repense. E nisso eu dormi com aquilo. Seja você, seja você. Meu amigo, no outro dia, eu me acordei, Daniel Luiz já tinha se acordado, já estava apresentando o programa dele, né? Era um programa lá de musical, e eu entrava no estúdio para montar a pauta, e nisso eu conversei com o Daniel. Daniel, rapaz, tive uma entrevista ontem que mudou meus pensamentos. Paulista, bateu um grande amigo meu, eu falei, né? Eu disse que ele me falou, seja você. Aí o Daniel disse, rapaz, faço das palavras do Romualdo as minhas. O Daniel disse. Eu disse, rapaz, quer saber de uma? Vou fazer meu jornal do meu jeito. Menino, não prestou, não. Era batendo, meu amigo. Batendo mesmo daquele jeito. Agora sim, batendo Com argumentos, né? com argumentos, Com as coisas com, corretas. com vídeos, com áudios Da população, no caso. da população, o povo fazendo vídeo, mandando para mim. O vereador, quero mandar um abraço também para Alisson Muti, vereador lá de Jeremoabo, me enviou um áudio cobrando o salário dos docentes. E eu, já estagnado de tanto erro, sempre com aquela mesma forma de cobrar da forma que o povo quer ouvir, que existe uma forma de você fazer jornalismo cobrando, existe duas formas. Aquela forma que, olá pessoal, vamos ver aí, esperar do poder público e tal. E existe aquele formato destemido. Ô prefeito, eu sou palhaço, é? Toda hora o senhor tá virando tema aqui no meu jornal, rapaz. Cadê o senhor? O senhor não disse que ia resolver, por que não resolveu? A gente temos muitos nesse sentido aí, né? O próprio Alberto Carvalho, o próprio Bocão, Sim. né? Não tô falando em termo estadual, né? Na Bahia. Isso, grande, né? Aí nessa ação o qual o Alisson Muti me enviou o áudio, retransmiti o áudio dele, e no final eu disse, oxê, eu falei bem assim, prefeito, o mínimo do mínimo o senhor não está conseguindo resolver, bicho, pagar o povo está trabalhando, pô. Não é porque gosta não, é porque quer receber. Quem trabalha tem que ser pago, rapaz. Eu disse. Aí foi já o suficiente para logo meia hora depois, quando terminou o jornal, a menina veio e disse, Rodrigo, o padre Pedro mandou suspender seu jornal até quarta-feira. E aí suspendeu. Nisso, quando houve a reunião, o padre Pedro disse que ouviu meu jornal, que teve medo com a minha forma destemida de fazer jornalismo, poderia acarretar processos para a emissora. Eu disse, não se preocupe não, que não pega não. Tudo que eu estou falando eu tenho provas. Aí ele, naquela ideia, mas eu me ligando que, na verdade, o que era que ele estava passando por ali? O que era que estava ocorrendo?
pediram a minha cabeça, que eu comecei a incomodar. Os grandãos pediram a minha cabeça. E a rádio, para não perder o contrato, foi o melhor o quê? Me demitir, Demitir. né? Me demitir. E nisso, eu recebi a demissão. Eu falei ao padre, agradeci pela oportunidade de ter ficado lá aquele tempo, né? E eu disse, veja, padre, que eu não tenho problema com ninguém. Me dei bem com o pessoal da regional, Iguaba FM, Tropical FM, por onde eu passo eu só faço amizade. Não tô saindo com desamizade com ninguém aqui. Agora deixa eu dizer uma coisa. Aí agora eu comecei a dizer, fulano, o senhor tentou prejudicar, porra, o amigo Daniel, pô. Trabalho não se faz assim não, pô. Todo mundo aqui é uma equipe. Eu comecei a jogar os assuntos internos que eu tinha, já que eu ia embora mesmo, Robinho. O certo não é eu dizer onde é que está o erro, por onde é que começou, por onde é que está... Padre, fulano e fulano tá assim, assim, assim. Na frente, assim, é porque é melhor dizer na cara Claro, do que eu claro. sair depois sair dizendo, olha, Rodrigo saiu difamando o pessoal da rádio, falou mal de Romário, de Lucimar, de Michel, não sei o que, não. Falei na cara, você, pô, você apontando. Padre, fulano foi assim, assim, assim. As provas tá no seu celular aí. Pronto. Saí aí, no final, ele viu que a reunião foi uma reunião impactante, ele disse, Rodrigo, você tá se saindo bem? Eu disse, rapaz, melhor estraga. Porque eu disse quem é quem. O jornal, você está sabendo por que eu estou saindo, né? Por que eu estou sendo demitido, eu já sei o porquê. Aí ele disse bem assim, rapaz, ele queria dizer que o jornal estava com a linha muito para frente. Só que eu não entendi assim, porque em off, durante a reunião, eu conversando com o padre disse que me supôs uma história bem assim. Eu vi que você está colocando vídeos, pessoas fazendo cobranças e podem ser oposição, né? Para mim, não tem oposição nem situação, viu? Se tá errado, tá errado, tá entendendo? Aí eu disse, não, mas eu estava tentando, inclusive, até marcar uma entrevista com o vereador Alisson Muti. Aí ele disse, não é interessante, não é muito interessante. Eu me liguei, rapaz, a questão do contrato, agora estou entendendo tudo, né? O contrato, o cara vai perder o contrato, né? E nisso, eu saí tranquilamente de lá da rádio. As pessoas que eu apontei lá não saíram muito bom comigo, né? Não saíram muito bem comigo. Faz parte da vida, né? Falando a verdade, que né? importa. E diz um ditado que a verdade incomoda, né? E incomodou bastante, viu? Incomodou bastante porque pararam de me seguir. As redes sociais da rádio, eu cheguei e só tinha 800 seguidores no Instagram. Eu entreguei com quase 6.000. E a minha meta era bater um ano, à frente do jornalismo da Vaza Barris, eu queria bater os 10K. Mas até hoje, nem moral eu tô tendo de ser seguido pela rádio que eu contribuí 10 meses. É para você ter uma noção, né? Faz parte. O importante da gente é deixar o nosso legado. É mostrar o nosso caráter, a verdade em primeiro lugar. E diz os bons conselhos que a gente deve seguir em linha reta. Ou seja, sempre fazendo bem e caminhando. O que é da gente, né? O que é do homem, o bicho não come. É o que a gente vê no ditado popular mais velho. Então, você é um cara que tem aí uma capacidade de crescer cada vez mais, independente que seja numa rádio ou num podcast que você venha a fazer no futuro. Então, hoje a gente tem vários linhas de abertura, né? Tanto num podcast, quanto você pode também, desculpa, gente, futuramente até trabalhar, vamos supor assim, numa apresentação de um telejornal pelo Instagram ou pelo YouTube.
Então, hoje a possibilidade é maior, Rodrigo. A gente não pode ficar só fechado em uma coisa só, né? Porque a gente vê aqui, vários já fizeram aqui, tem aqui o Sertão em Pauta, né? Nosso amigo Isso. Jefferson, Jefferson é meu amigo, já. nosso amigo Jefferson, que ele faz aí através do YouTube, né? Eu não sei se ele chegou a trabalhar em alguma rádio, mas ele faz um bom Trabalhando regional. ele faz um bom trabalho. Ele faz um bom trabalho através hoje da internet, como eu aqui, que graças a Deus devagarzinho, né, com credibilidade, a gente está crescendo cada vez mais, né? Por quê? Porque a gente tem muita tranquilidade no que faz, no que a gente comenta, e a gente tem a humildade de estar seguindo em frente. Claro que a gente tem percursos que a gente cresce e tem uns percursos que a gente pode dar uma trupicadazinha. Faz parte, isso é da vida. O importante é que você tenha um caráter ímpar e que você continue nessa linha de raciocínio, como jornalista, como apresentador, como entrevistador, que você tem essa boa dicção. E eu acompanhei, né? Tanto você me entrevistando na Iguaba, quando no dia que você veio fazer a visita aqui comigo, aqui, que sentou aqui na minha cadeira, eu vi a sua dicção e você só tem a crescer. Não se preocupe que coisas boas virão, como dizia minha irmã. Dias melhores virão. Então, vejo que você hoje está aí na Câmara de Vereadores trabalhando ao lado aí de Brisa, né, que é a presidente, né? Você tem muita amizade aí com o Paulo Sérgio, com o Sidão. E eu acho que é praticamente sua terra natal, em Adustina, né? Isso. Quando eu saí, Robinho, quando eu saí da rádio Vaza Barris, é, não demorou muito, começou o pessoal sentirem a minha falta. E aí o pessoal começou a me enviar uns áudios, o pessoal pegando os áudios no grupo e me enviando. E veja só, eu acredito que foi o legado do qual eu fiz, né? Eu observava muito que era assim, quando eu fazia as cobranças, os cortes viralizavam. Viralizavam no Instagram, no YouTube, quando não era no YouTube, no WhatsApp também, o pessoal mandando para os grupos, tá entendendo? Os cortes. E recebi diversos áudios do pessoal lá em Jeremoabo perguntando por que era que eu tinha, por que foi que o menino saiu. Tiraram o menino, rapaz. Olha aqui, ó, observe só, ouça só alguns áudios que rolaram na cidade de Jeremoabo. Boa noite, Rodrigo. Rodrigo, o que aconteceu, rapaz? Tô vendo aqui nos grupos que me demitiram da rádio, foi? E o povo ditador da peste é esse povo dos 55, rapaz. Vixe, nossa senhora. Rapaz, que é? Rapaz, demitiram o cara, bicho. Porque o cara não pode falar da gestão. Filho do que era. Eita, filho do capês, né? E o próximo vai ser o da FM, viu? Ô, Rodrigo, e se você... Tô com revoltado nessa saída, eu tô revoltado, porra. Você igual a mim também, quando eu trabalhava lá na Casa Barriga, eu era repórter lá. Comecei a fazer reportagem, reclamando, o padre me tirou. Lembra, não? Eles são do lado da prefeitura. Rapaz, esse vídeo, realizou aí, todo mundo, o Brasil, pô. O do Brasil, todo esse vídeo aí. Os vídeos que a gente. Sério. Meu irmão trabalhou lá um tempão lá. Então, O próximo vai ser da FM. Isso aí é bom, pô. O hip-hop dele vai acabar. Tá entendendo? Aí é bom que todo mundo vai sabendo quem é a raça. Ali eu nem falo isso aí. Isso é. O povo gosta de você, pô. O povo tá gostando de você demais. Você é doido? Mas Então, acredito que é legado que a pessoa deixou, né? Fez um bom trabalho e causou falta, né? E uma coisa que eu observei também, Robinho,
e o novo contratado para me substituir colocou lá nos cards a voz independente do rádio. Só que, Robinho, independente era eu, porque eu nunca fui funcionário de Deri, nunca fui funcionário de Tista, nem sequer ouvi, nunca vi Tista pessoalmente na minha vida, nem nunca vi Deri do Paloma pessoalmente na minha vida. Agora, estes que se dizem independente, já teve aí vínculo com gestão e até tem, né? Eu acredito assim que quando você é independente, não precisa você estar dizendo não. O povo já sabe que você é justo, né? Então, eu acredito nisso. Hoje a comunicação está ampla. Eu, inclusive, aproveito a oportunidade para divulgar. Segunda-feira agora eu vou iniciar um projeto. Será o Rota Ferraz. Por isso que eu te falei, né? Eu sempre tento colocar meu nome sempre como uma marca e tem se consolidado. A marca Verdade. tem o meu site que é rodrigoferraz.com.br, que é site de notícia. E agora eu vou lançar o Rota Ferraz. O Rota Ferraz é como se fosse um podcast, mais parecido com o Conexão, o Tiratema Diário, da minha amiga Érica. Ela esteve por aqui, até mandou uma boa noite, E foi? o Tiratema. Mais parecido com o Tiratema Diário, né, da minha amiga Érica com Sandro. Mas é um programa jornalístico, Rota Ferraz, que será no meu canal no YouTube. E para não deixar esse povo desamparado, pô. Os menos favorecidos, que hoje eu tenho recebido bastante áudio, bastante mensagem, estão desamparados porque toda a imprensa de Jeremoabo é vendida, é do sistema. E as cobranças, quando são feitas, é aquela cobrança feijão com arroz. E não dói nem É passando pano. passando pano. Não dói, pô. Aí eu pensando assim, nesse tempo, a gente sabe que nós somos apaixonados pela comunicação, nesses tempos que eu não estou fazendo nada, e eu já passei minhas férias, como diz, né? Já tem que eu saí dia 7 de janeiro, eu vou lançar esse projeto, Rota Ferraz, para eu produzir conteúdo e cortes para as redes sociais, movimentar meu canal, meu Instagram, e quero também dizer Dá que voz ao povo. isso, dando vez e voz ao povo. Quero dizer também, Robinho, que quando a gente é bom, quando a gente se garante no que faz, nós pode sair de alguma rádio, passar aí 1 ou 2 meses, mas logo logo você já está em outra. Aparecem as oportunidades, tá entendendo? Verdade. Olha, eu recebi 2 propostas para trabalhar em rádio, logo após a minha saída da rádio Vaza Barris. A minha amiga Vânia, quero até aproveitar e mandar um abraço para a minha amiga Vânia, lá de Canudos. Ela, no momento, está exercendo a profissão na rádio Planalto FM 93.7, de Euclides da Cunha. E a mensagem que ela me falou, que ela me enviou, foi o seguinte: olá, bom dia, Rodrigo, tudo bem? Aqui é Vânia. Aqui é Vânia. Você está trabalhando em rádio? Eu estou trabalhando na antiga rádio Planalto FM 93.7. Estão procurando outro locutor. Você não deseja, inclusive em área de jornalismo. Muito Meu bom. ramo. Tá entendendo? Eu parei, demorei a responder a minha amiga Vânia e parei para refletir, reavaliar e não aceitei o convite por conta que já tem outro convite para uma rádio que está por surgir aqui na região, né? E mais perto da minha cidade. Então eu vou dar uma resguardada aí até, nem que seja até o mês de outubro, que é o mês da eleição, né? Para ver aí o que a gente faz. Enquanto isso, eu estou trabalhando na Câmara de Vereadores de Adustina como assessor de comunicação e vou fazer essa brincadeira, o Rota Ferraz, das 7 às 8. É muito bom você pegar esse projeto, colocar em prática, porque você já tem a experiência para tal, né?
eu não tinha nenhum tipo de experiência e me aventurei aqui e graças a Deus já está com um ano. Olha, 35º convidado. Você está sendo o 35º convidado. Então já vieram 35 pessoas durante um ano aqui em minha casa. Então, a credibilidade de vir um prefeito eleito como Roberto Barracão, que antecedeu aqui a sua Sim. o nosso podcast, que foi semana passada, né? O próprio Romualdo esteve aqui, Muito né? O Tony de Dorinha, né? Ex-prefeito, o Paulo Sérgio, entre Sidão também vice, vários amigos que a gente vê que hoje estão aí alguns encargos e outros que já foram prefeitos e vice-prefeitos fortes da região. E a credibilidade do meu pequeno podcast vem crescendo cada vez mais, por humildade. Como você já tem esse discernimento em rádio, em jornalismo, claro que você tem muito a crescer, mesmo com o seu projeto começando um projeto pequeno. Como diz a história, um bebê não nasce correndo, ele nasce engatinhando. Então, essa é a verdade. Você tem que continuar montando o seu projeto e se aparecer também uma oportunidade que você possa conciliar o seu projeto com a rádio, você concilia, entendeu? Exatamente, é bem isso, Robin. Mas é isso é o resumo do que já passei. E quando, lá no início, quando eu comecei falando sobre a falta de oportunidade na nossa cidade, eu até me conformo, porque Jesus Cristo começou a fazer milagres lá em Israel, né? E voltando à cidade onde ele se criou, Nazaré, ele começou a pregar nas sinagogas. Está lá em Marcos capítulo 6, versículo do 1 ao 4. E aí ele começou a pregar nas sinagogas e fazer milagres e o pessoal começou a menosprezar. Quem é esse? Filho de Maria? Filho de José? Tendo Jesus Cristo como nada. Irmão de Tiago? Onde foi que ele aprendeu isso? E aí a Bíblia diz, lá em Marcos capítulo 6, versículo 4, que Jesus Cristo falou: um profeta nunca deixará de ser profeta, a não ser na sua cidade, entre familiares e amigos. E aí a Bíblia também conta que Nazaré foi a cidade onde Jesus Cristo menos fez milagre. Foi a cidade onde ele menos fez milagres. Então a gente já tira uma convicção, né? Se o próprio Jesus Cristo, o Deus em pessoa, ele passou por isso, quem sou eu para não passar? Daí tem dizendo que santo de casa não faz milagre, né? Mas é mais uma história. Jesus foi crucificado. Então a gente vê que a gente também não deixa de não ser. Se Deus, que é Deus, foi crucificado, imagine nós seres humanos, né? Exatamente. Érica passa por aqui de novo, tira tema, dando uma boa noite. E vários outros amigos aí também passando por aqui. O Conecta, né? Heliópolis aí falando. Leôncio Neto também é um grande amigo. Tiago é 10, que é Tiago Andrade. É o Conecta falando aqui. A Rose fala, meu alô, a Rodrigo Ferraz. A Rose de Pedro Alexandre aí acompanhando a gente. Lá de Pedro Alexandre, um abraço aí, o pessoal de Pedro Alexandre. Já estive lá uma vez. Aí eu quero, de antemão, Robinho, agradecer, né? A primeira vez que eu participo de um podcast, agradecer a oportunidade e dizer que estarei sempre à disposição, mas de antemão já lhe agradeço por esse bate-papo e agradecer a todos que estavam aí acompanhando. Nosso muito obrigado e desejo toda a sorte do mundo que o podcast Tá na Veia consiga cada vez mais prevalecer. Já estamos vendo que tem prevalecido bastante, né? Então, só tenho a desejar boa sorte. Valeu, meu amigo Rodrigo. Olha lá, mensagem de áudio. Será que eu consigo achar a mensagem de áudio? Será que ela me mandou aqui no meu... Foi no meu WhatsApp, foi?
O Tiratema parece que me mandou uma mensagem de áudio. Não sei se eu consigo ver por aqui. Deixa eu ver se foi no meu. Entendeu? Pois, então, vários amigos aí. Ah, aqui, Sandro mandou aqui. Deixa eu ver se eu consigo, viu, Sandro? Você mandou essa mensagem aqui agora. Eu tenho que ver se eu consigo trazer pra cá, viu? É um pouquinho complicado aqui, mas vou ver se eu consigo mandar pra ler. Pra fazer apoio, Rodrigo. Mas você vá tocando a vida que tudo dá certo. Como sempre deu. Né? Show. Ver se eu consigo colocar aqui, viu, Sandro? Vou ver se eu consigo colocar aqui essa sua mensagem de áudio aqui. Recado de modo. Deixa eu botar aqui, vamos ver aqui. Boa noite, Robinho. Boa noite à audiência do Tá na Veia. Aqui é Erika Anjos, do Tiratema Podcast. E estou passando por aqui para lhe parabenizar pelo programa, Robinho, mas também para deixar os meus parabéns a Rodrigo Ferraz, esse rapaz que, apesar da pouca idade, é muito grande como profissional, ele que não tem vendido e nem negociado seus valores, tem dado a sua cara a tapa, tem feito um jornalismo com seriedade, corrido atrás daquilo que é seu. Rodrigo, estamos juntos. Conte com a gente para o que precisar e dizer aqui que te admiro demais e que torço muito por você. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. Grande Érica. Érica é uma grande profissional, é espetacular. Né? Muito obrigado, Érica. Deixo o meu abraço também para o meu grande amigo Sandro, que é o esposo da minha amiga Érica. E jornalismo é isso. Né? Jornalismo é isso. A gente não deve se corromper, não deve deixar a nossa essência se esvair, né? Se acabar. Porque antes do jornalista, a gente também tem que prezar pela reputação do mesmo, né? Antes de dizer, o programa Tribuna da Verdade com o Rodrigo, então vai começar o Rota Ferraz. Quem? Poxa, o cara que só vive se vendendo? Poxa, nada ali, você dá um 10 conto ali, ele logo... Não, pô, não é assim não. Cadê a essência, cadê a moral, cadê a ética profissional? Tem que ser. De fato, a gente tem que ter personalidade e ser firme. Né? Eu vejo que Érica tem uma personalidade também semelhante à minha. Não é à toa que ela tem viralizado todos os vídeos aí no Instagram, no YouTube, né? Eu vejo, pô, ato de crescimento, símbolo de crescimento, ela sempre participando do Brado, pô. Você sabe qual é o jornal Brado, pô? O Brado é um jornal gigante, pô. Né? E pra você Salvador, né? Pra você ter uma noção, ela sempre participa e sempre Verdade. com comentários contundentes, pô. Então, assim, não é qualquer um, né, meu amigo, que vai entrar como comentarista no Brado, né? Imagine a gente tendo um nome aqui da nossa região, pô. Ecoando dentro da capital, né? Ecoando dentro da capital. Imagine. Então, é isso. Pois é. Então, Robinho, eu agradeço e também agradeço sempre a parceria com meu amigo Sucrica, sempre quando temos uma matéria que possa gerar um engajamento ou que possa chegar a mais pessoas. Assim, a gente trabalha com a notícia da seguinte forma: tem notícia que não é tão relevante, mas tem notícia que a gente tem que conseguir espalhar o máximo, né? A gente sempre, às vezes, estamos aí fazendo collab, como eu também faço collab com o Tá na Veia, só nunca fiz com o Conecta Heliópolis, o Conecta, mas já fiz com o Sertão Quente. A gente sabe que tem pessoas que capacitados, profissionais que a gente pode acreditar na notícia e aceitar. Então, assim, é uma rede de jornalistas conceituados, né? É isso daí. Érica, a gente tem que dar os parabéns, porque ela também começou pequena e ela é bem focada, sabe argumentar, né? E você falando do Prado, eu vou começar a acompanhar o Prado através dela,
né, através de Érica aí, do Tiratema, né, das participações dela no Prado. E a gente vê que ela leva realmente a voz aqui da nossa região, de Cícero Dantas, de Fátima, de Heliópolis, Jeremoabo, Paripiranga, toda a nossa região aqui, diretamente para Salvador, né? Porque, com certeza, Brado, lá dentro de Salvador, dentro da capital, é bem assistido. E não só pelos telespectadores também, pelos ouvintes ali, mas também pelos políticos que gostam de saber o que está acontecendo nos bastidores da política, né? Sim, sim, é muito bom, muito bom. E eu fui, você acredita, Robinho, que eu assisti o primeiro dia do podcast Tiratema, eu, com Carcará. Ah, com Carcará, Eu tinha lembro. trabalhado com Carcará, pô, com Carlos Silva. Era no bico do Carcará, né? Não, era antes, pô. Isso foi Era quando surgiu o primeiro, quando surgiu o podcast Tiratema. Ah, Carcará compartilhando o podcast, que ele iria iniciar e tal no podcast. E aí eu assisti, pô. Eu assisti a primeira live do Tiratema, eu tava assistindo no YouTube com Carcará, era Carcará e Érica, os dois comentando assuntos do podcast. E porque eu lembro que eu trabalhei 1 ano na Rádio Jeremoabo FM junto com Carcará, Carlos Silva, né? Eu fazia a apresentação do programa O Povo Quer Saber, que já era um programa mesmo do Carcará, e a gente comentava muito sobre os ocorridos na cidade de Coronel João Sá. E quando eu vi Carlos Silva anunciando nas redes sociais, eu fui acompanhar. E eu acompanhei para você ver, você está vendo aí que o Tiratema deu certo, está dando certo. Não é à toa que o Tiratema, quando você abre no horário do meio-dia, tá na live, tá muito além da maior emissora que temos aqui, a regional, né? Você chega lá, você vê 70, 80, 90, 100, 120. Esses dias mesmo eu estava a pessoa assistindo online, né? O Tiratema. E enquanto no jornal da regional estava só com 45, era 46. A gente vê que a força da internet, né? A gente estava conversando agora recentemente sobre o dinamismo da internet e exatamente. o pessoal hoje investindo bastante no Instagram, no YouTube e montando seu próprio sistema, né? Claro, sua linha de participação diretamente com o seu cliente, entendeu? Sim. Porque hoje, como a gente estava falando antes, acho que a Érica também passou por isso, ou passa um pouco por isso, que é de ter poucos, às vezes, patrocinadores, colaboradores. Porque cada um já tem a sua linha através do seu Instagram, do canal do YouTube. A gente vê muito materiais de construção, fazer aquelas brincadeiras dos próprios funcionários, carregando no carrinho de mão, derrubando dentro da caixa d'água e tal. Essas brincadeiras que evoluem, né, e chama visualizações para o próprio Instagram daquele material de construção. Aí quando você chega a conversar com um dono do material de construção, para que eles nos apoiem, eles ficam naquela, não, eu estou investindo muito no meu Instagram e tal, mas a gente às vezes dá uma ajudinha e tal, mas não tem mais como antigamente, porque antigamente a rádio, a TV, você tinha praticamente todo mundo querendo lhe patrocinar para que você divulgasse a marca dele. Já hoje eles têm essa linha direta com os seus clientes, com as pessoas que ele quer atingir, né? Através da internet. Então, por um lado é bom, por outro é ruim, né? Mas o que vale a pena é a gente continuar. Como a Érica vem crescendo, a gente dá os parabéns e a gente também vai devagarzinho aí, caminhando. E agradeço, Rodrigo, a você ter vindo, né? Contado um pouco da sua história, né? Tanto no rádio quanto na vida. E eu só quero aqui desejar sucesso também. Que você continue sendo essa pessoa, gente boa, que é um cara que sempre é amigo, como você acabou de falar no instante. Quando é amigo de verdade. Desculpa um pouquinho, gente. Eu tô um pouco meio gripado. Eu liguei o ar aqui e ficou. Mas dessa forma. Eu torço que você volte ao rádio, né?
mas também torço mais ainda que você coloque em prática esse programa que você quer desenvolver aí, né? O, Rota Ferraz. Rota Ferraz, eu vou Rota Ferraz. lançar. Fala um Agora, pouco aí para a gente Rota divulgar, Ferraz, né? eu tô produzindo. Olha, aonde é que eu quero chegar? Às vezes, quando eu falei no início que o Padre Pedro, ele às vezes peca, ele erra muito, porque assim, ele não conhece tanto a capacidade profissional do, do, dos seus funcionários. Tem funcionário dele que é muito limitado, mas tem deles que é muito gigante, pô. Não é querendo me gabar, não, mas assim, eu sou web design, eu sou design, eu crio site, tá entendendo? Por isso que poderia muito ter agregado lá dentro da Rádio Vaza Barris, mas eu não tive oportunidade, né? Eu queria criar o site, mas tem um cara lá chamado Val, e se entrou pelo meio, fez um site lá meia boca. Eu disse, se o cara se entrou, eu pensei que eu iria produzir do jeito que eu, pela capacidade que eu tenho e do jeito que eu enxergo o rádio, né? Mas, assim, tem essa questão, né, da capacidade é, dos profissionais e eu dei o meu melhor e agora, no meu projeto, aí sim, a prova viva, Robinho, é que o meu jornal lá na Vaza Barris era como se fosse um jornal gigante, pô, com entrada jornalística, com faixa profissional, com todos os manuscritos, como diz o ditado, todos os itens de um jornal de TV, tá entendendo? Eu coloquei lá na live do jornal da Vaza Barris. Você observa hoje que cresceu bastante na minha época e agora deu uma queda drástica. Até na quantidade de pessoas online assistindo. Comigo eu segurava 70, 60, sem entrevistado. Hoje, quando você abre a live, sai 4, 5, 3, 4, 5, lá na rádio Vaza Barris. Com o Marcelo Nilo, eu consegui colocar 178 online assistindo. Com o Leonardo da Roça, eu consegui 165 online assistindo. Hoje, não, você abre lá, 3 pessoas, 4 pessoas assistindo. Ah, mas qual é o motivo, Rodrigo? Técnica de publicidade, marketing, conteúdo, tem tudo isso. É o Conteúdo, dinamismo, né? isso. E aí, o olhar do jornalista, tá entendendo? Rapaz, vou tentar uma entrevista com fulano porque esse é o tema do momento. Lá o pessoal tá debatendo isso. Tem tudo isso. Então, tem tudo isso, Robinho. Mas de antemão, eu só agradeço e em uma próxima oportunidade a gente está aí pronto, preparado novamente para vir aqui e bater um papo novamente. Valeu, Rodrigo. Mais uma vez, eu que agradeço, né? É bom a gente bater esse papo, aprender um pouco um com o outro, porque eu aprendo muito com você, mas sei que eu também deixo um pouquinho aí de aprendizagem, pelo menos no que eu falo. A voz não é boa, a dicção não é boa, mas eu faço essa dinâmica, como eu digo sempre, não é aquela entrevista de uma pergunta e uma resposta. É um bate-papo de amigo para amigos, né? Nós aqui como amigos, para os amigos que estão nos assistindo. Então, gente, eu agradeço a todos vocês que nos assistiram, né? Aí ao Conecta pela parceria, Pombal X pela parceria, ao próprio Tiratema com Érica e Sandro pela parceria e vários outros amigos que estiveram aí junto com a gente aqui, né, nesse podcast. E até a próxima, com fé no Senhor Jesus Cristo. Sexta-feira vai estar aqui comigo Carlos Batera, cantor. E eu acho que ele vai dar uma palhinha aqui. Eu acho que ele vai trazer até os seus instrumentos para que a gente possa fazer uma brincadeirinha aqui. E eu não estou muito preparado, não, né? Meus equipamentos para o que a gente puder aqui. Com o pouco que a gente tem, a gente vai tentar fazer coisas boas para vocês. Valeu, gente. Forte abraço e que Deus nos abençoe.
Valeu, tchau.